Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como você acordou? Acordou bem? Com seu coração cheio de paz, cheio de alegria, uma nova expectativa de vida, sabendo que a nossa vida está na mão do Senhor, não é isso? Eu vim aqui nessa manhã falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Que várias pessoas, nesses dias que eu resolvi fazer essas gravações, esses vídeos, as pessoas questionaram muito o meu jeito de ser, né? Ah, Cláudia, você é uma pessoa que não é tímida, você fala as coisas, você se posiciona, ou você tem coragem de gravar esses vídeos. Eu acho isso legal e outras pessoas também criticam, porque as pessoas elas são abertas para pensar e serem e fazerem o que elas querem, né? E eu tenho essa maturidade para entender cada pensamento, cada posicionamento das pessoas. Mas eu não me deixo abalar por nenhum deles, seja de bom e seja de ruim, porque eu aprendi a me conhecer, né? Quando a gente se conhece, a gente até aceita a opinião das pessoas, mas a gente não vive a vida pelo ângulo dessa pessoa, porque a gente já se conhece. Então, o que importa é você ser quem você é. A gente não se agrada, não está aqui para querer agradar ninguém. A gente está aqui para querer fazer aquilo que Deus propôs no nosso coração. Então, eu fui analisar esta palavra, timidez, né? E no dicionário quer dizer assim: timidez ou acanhamento pode ser definida como desconforto e a inibição em situações de interação pessoal que interferem na realização dos objetivos pessoais e profissionais de quem a sofre. Caracteriza-se pela obsessiva preocupação com as atitudes, reações e pensamento dos outros. Então eu fui analisar, né, a partir da minha própria vida, desde a minha infância. Quando eu era menina, adolescente, eu comecei a perceber que eu era o patinho feio da família, da roda de amizades, porque eu era extremamente magra. Inclusive, quem se lembra de mim na minha adolescência logo diz essa primeira característica minha, a magreza. Mas ao invés de eu transformar isso numa coisa ruim para mim, eu procurei levar pelo lado bom da coisa. Então, eu falava para as pessoas, eu sou magra mesmo, porque graças a Deus eu consigo botar um conjunto, você não consegue, uma roupa mais ajustada, você não consegue. Então eu sempre fui trabalhando a minha autoestima de uma certa forma, né? Os colegas na escola me encarnavam, e eu fui crescendo com aquilo e trabalhando a minha autoestima em cima daquela característica que era um ponto forte meu, que era a magreza. E olha que naquela época a gente não sabia, não conhecia essa história de bullying, né? Mas eu passei muito bullying com a minha magreza, né? Mas impressionante é que desde menina eu já comecei a cultivar minha autoestima, né? Como assim? Eu uma vez ouvi dizer na escola que eu estudava, no Colégio de São Paulo, que eu era uma menina inteligente. E eu peguei aquele gancho e comecei a trabalhar isso nos meus estudos, em ler, né? E investigar as coisas e me preocupar com o que saía da boca das pessoas. E eu fui canalizando esse pequeno defeito de nascença, né, na cabeça de um adolescente, né, sabe como é que é?
inculca com qualquer coisa. Então eu peguei a magreza excessiva, porque eu era uma pessoa muito magra mesmo, e canalizei para os meus estudos e comecei a querer estudar. Na igreja eu queria ser a pessoa que mais entendia das coisas na classe de escola dominical. Na escola sempre eu levantava a mão e perguntava e questionava. E até hoje, na minha fase acadêmica, eu também sou assim, né? Eu faço direito e hoje em dia eu levanto mesmo, eu questiono em sala de aula. Então, eu sempre canalizei para este lado. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso ou não conseguem, né? Então, eu estudei aqui, separei algumas coisas referente à timidez. A primeira delas é: o que causa a timidez? A timidez é o medo de não ser aceito, que causa também a insegurança. Então, a timidez é aquele medo da pessoa não ser aceita por alguém, pela sociedade, pelo seu colega, como se só ela tivesse esse medo. Se você for parar e analisar, todas as pessoas têm medo de ser você mesmo, ser elas mesmas. Por quê? Ser outro alguém é muito fácil. É por isso que existem os atores, né? Porque ser outra pessoa é muito fácil. O difícil é você ser você mesma e se aceitar como você é e ser aceito por outras pessoas, né? Mas, partindo desse princípio, se eu penso que eu não sou aceita, eu tenho que trabalhar isso. Eu não tenho que entrar num casulo ou, como a tartaruga faz, se esconder, né, para poder ser aceita, né? Porque você não será você mesma. As pessoas têm que saber quem você é, né? Eu sei que todos os meus amigos mais chegados falam que eu sou uma pessoa muito positiva. Cláudia, o que você tem para falar, você fala mesmo, né? O meu marido também fala isso de mim. Eu já procurei trabalhar isso em mim e eu estou muito mais comedida. Eu era aquela pessoa, sabe, tipo, que falava tudo que pensava. Isso aí também não é ser uma pessoa sincerona, né? É uma pessoa muitas das vezes inconveniente, que vai falar na hora errada. Então eu fui medindo o que as pessoas falavam ao meu respeito e fui tentando equilibrar e me enturmar. Porque quanto mais você se reclusa, mais a tendência é de você ficar uma pessoa tímida. Ou seja, uma pessoa insegura, né? Que você não aceita ser criticado por ninguém, né? Isso é muito chato, porque você não consegue ficar num ciclo de amizade, numa roda social, né? Isso te esconde muitas das vezes, né? Então, vamos vencer essa barreira aí, gente, da timidez. Vamos começar a enfrentar os nossos medos, né? As nossas inseguranças, botar a cara, né? Dizer mesmo quem você é, tá? E o que significa a palavra timidez? Bom, eu trouxe aqui 8 pontos cruciais, né? Não são só esses 8 pontos, mas são os mais importantes, né? Que nós devemos trabalhar. O primeiro, aceite-se. Você que se considera uma pessoa tímida, antes de tudo você tem que se aceitar, né? Aceite você como você é. Eu sou assim mesmo, eu não vou mais maquiar, eu não vou me esconder. Eu sou assim, eu sou uma pessoa tímida. O primeiro passo. Você vencendo esse primeiro passo, você tem o segundo passo. Enfrente seus medos. Ora, já que eu sou uma pessoa tímida, como eu falei, eu vou ficar aqui isolada, enclausurada nas minhas emoções, nos meus sentimentos, não vou passar nada para ninguém. Ninguém precisa saber de nada da minha vida, né?
Aí, quando um dia acontece alguma coisa na vida da pessoa que vem à tona, porque é inevitável, aí a pessoa começa a se querer desculpar. Ah, aconteceu isso. Qual o problema? Você é humano. Isso acontece na vida de milhões e milhões de pessoas, né? Não acontece só na sua vida. Então, o primeiro passo é se aceitar. O segundo, encare seus medos. O terceiro passo é aproxime-se aos poucos das pessoas. Olha que legal. É que eu já estou falando aqui desde o início. Quanto mais você se clausurar, mais você vai ser uma pessoa tímida. Então, uma vez que você se aceitou, que você está agora encarando seus medos, aproxime-se das pessoas. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, um momento que obrigatoriamente nós temos que nos isolar. Mas não nos isolar de fato. Nós estamos isolados presencialmente, mas nós temos as mídias, nós temos como falar com as pessoas. Então, entre em contato com as pessoas. Não fique aí vivendo uma vida isolada, sozinho, né? Deus não fez o homem para viver só, em todos os sentidos da palavra. Não se refere somente ao matrimônio, mas se refere também a uma vida de amizade. O próprio Jesus, ele andava com os discípulos, ele foi numa festa e transformou água em vinho, né? Uma festa de casamento, umas bodas. Então, Jesus andava com as multidões nas montanhas, pregando, ensinando, né? Então, vamos sair dessa, gente, de viver isolado no nosso mundinho. Vamos sair dessa, tá? A outra coisa é evitar de se comparar com alguém. Ora, Deus, ele nos deu uma única digital. Ninguém no mundo tem a digital que você tem. Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele se preocupa com você pessoalmente, né? Você é uma pessoa importante para Deus. Não se compare com ninguém. Ah, porque fulano é mais comedido, fala mais baixo, é mais educado, eu sou toda espalhafatosa. Mas com certeza alguém vai se agradar desse meu jeito de ser. Eu estou me referindo agora a mim. Eu sou uma pessoa muito espalhafatosa, né? Mas, como eu estou falando para você desde o início, eu estou tentando trabalhar isso em mim, ser mais comedida, me encaixar também com os comedidos, né? Não é porque eu sou uma pessoa espalhafatosa que eu vou querer só ter amigos espalhafatosos. Não, eu tenho também que entender aquele mais comedido, mais calmo, mais tranquilo e pegar algo de bom, né, dessa pessoa para mim. E também influenciar essa pessoa que não é tanto, né, espalhafatoso, né, extrovertido, influenciar ela com o meu jeito de ser, ok? Então, vamos relembrar. Primeiro, aceite-se. Segundo, enfrente seus medos. Terceiro, aproxime-se das pessoas. Quarto, evite de se comparar. Quinto, trabalhe seu autoconhecimento, né? O que você tem feito para melhorar você como pessoa? Você tem estudado? Você tem feito um curso? Você tem trabalhado com trabalhos manuais? Né? Tem gente que sabe fazer tanta coisa, mas fica ali para ele. Ele não consegue expandir aquilo para as pessoas. Então, trabalhe esse seu autoconhecimento para você ser uma pessoa mais segura de si, ok? Sétimo, cuidado com a opinião alheia. Gente, não vamos ficar preso no que as pessoas pensam de nós, né? Se a gente ficar preso no que o ser humano pensa do outro, o mundo não acontece, né? Porque as pessoas são diferentes, como eu já falei da digital. As pessoas são diferentes. Você tem que tirar o de melhor daquela pessoa, ok? Eu tenho uma mania de dizer que o que a pessoa tem de ruim, eu não quero saber, porque todo ser humano tem algo de ruim. Eu quero tirar daquela pessoa o que ela tem de melhor, o que ela tem de bom para mim, ok?
Oitavo, não deixe que a timidez comande a sua vida, né? Quantas pessoas têm se paralisado, têm ficado para trás, né? Porque deixou a timidez dominar a sua vida, né? Eu te desafio nesta manhã a sair disso. Não deixe que essa timidez tire você dos seus projetos pessoais, espirituais, né? Pessoais. Não deixe, gente, tá? Comece a trabalhar isso ainda hoje. Então, uma análise da psicologia, né? A psicologia acha que pode se definir como uma sensação de desconforto ou inibição em situações sociais ou interpessoais que impede a pessoa de correr atrás dos seus objetivos acadêmicos, profissionais ou pessoais. Então, é isso que a psicologia pensa, né? Nós já fizemos uma breve análise aqui e a psicologia realmente afirma isso, né? Agora, eu quero falar aqui a palavra tímido. De onde vem essa palavra? Né? É um adjetivo que vem do grego, tá? E essa palavra que vem do grego, ela significa uma pessoa envergonhada diante das pessoas, né? Ora, você acha que eu não estou aqui agora um pouco envergonhada diante de você que está aí, né? Afinal, eu estou enclausurada, eu nunca mais fui no cabeleireiro, eu nunca mais fui na manicure, eu mesma pintei minhas unhas da minha maneira. Se eu tivesse como ganhar dinheiro, fosse sobreviver de unha, eu estava frita porque eu não entendo nada de unha, mas eu pintei minhas unhas, eu cutilei, né? Você não está vendo os defeitos, mas eu fiz, eu estou aqui, né? Eu mesma fiz o meu cabelo, porque disso eu já entendo um pouquinho, mas hoje eu não fiz nada nele. Eu estou aqui conversando com vocês e vocês estão aí me analisando. A Cláudia está mais gordinha, a Cláudia, né, está com o cabelo não tão feito. Enquanto eu estou falando aqui, as pessoas estão me analisando a minha imagem, né? Mas, uma vez que eu tenho segurança de quem eu sou no meu dia a dia, dentro de mim, o que você pensa ao meu respeito não vai interferir em quem eu sou, entende? E eu estou aqui vencendo o meu medo de aparecer desarrumada, com o cabelo nem tão produzido. Isso é vencer o medo, entende? Então, a palavra tímido significa isso, acanhado, que se sente envergonhado diante das pessoas, sabe? Agora, gente, eu falei tudo isso de uma forma secular, né, acadêmica, mas agora eu vou analisar a timidez no ponto diante da palavra de Deus, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, o que diz a Bíblia sobre a timidez? Porque, graças a Deus, a palavra de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. E dentro da palavra de Deus a gente encontra qualquer tipo de assunto para a sobrevivência humana, né? A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, como que é a segunda morte. Então, gente, eu não estou dizendo aqui que toda pessoa tímida vai para o lago de fogo ardente, não. Não é isso, ok? Se você for analisar a palavra de Deus, no que está falando a respeito da timidez aqui em Apocalipse 21, trata-se, né, daqueles que durante a perseguição da igreja agia com uma certa covardia, né? Não botava a cara, né? Queriam se autoproteger, né? E não entravam ali
naquela de lutar pela causa do evangelho, né, conforme os discípulos lutavam, conforme aqueles que foram mártires, né, como Estevão, né, eles colocavam a cara e eles denunciavam mesmo, e eles diziam que eram cristãos. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A timidez é nesse sentido, de não ser covarde, de não ser medroso, né? Então, cuidado, gente, cuidado se você está nesses tempos de pandemia, de quarentena, se você está se envergonhando do evangelho, né? Se você não está botando a cara, se você não está apregoando as boas novas, está pregoando a sua fé, né? Em que você crê, né? Não está afirmando o Deus que você serve por questão de não querer muitas das vezes, né? De expor o seu sentimento em relação à palavra de Deus, né? Você tem que abrir a sua boca, você tem que proferir a causa do Senhor, né? Porque senão você estará sendo tímido espiritual, né? E a Bíblia diz que os tímidos, nessa condição de medroso, né, e covarde, não herdará o reino de Deus. Eu não estou falando aqui timidez que você é que tem medo de aparecer em público, não. Eu estou falando de se acovardar diante da sua fé, né? Então, cuidado com isso. Não deixe que a timidez atrapalhe a sua vida pessoal, né, interpessoal e a sua vida com Deus, né? Não deixe. Esse é um despertamento que eu tenho para cada um de nós nesta manhã. Seja abençoado na sua vida nesse dia e que toda timidez saia da sua vida e que você seja uma pessoa que proclame as boas novas de salvação. É o meu desejo em nome de Jesus. Bom dia.